A crise social e econômica provocada por essa pandemia do coronavírus hoje recebe uma análise, uma contextualização a partir do viés histórico. Isso porque contamos com o peso da historiadora Cissa Jorqueira, que vai responder a uma entrevista exclusiva aqui para o canal MTED. Só que agora você já vai deixar sua curtida, vai se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações e assistir um videozinho de apenas 1 minuto da Meritor. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. E sem enrolações, acompanhe agora a entrevista que eu fiz com a historiadora Cissa Jorqueira. Sem dúvida, podemos basear nossos estudos e as teorias, nos basear nos estudos, nas teorias desses e outros tantos aí, pensadores, para a gente poder analisar e refletir a realidade que vivemos nesse momento, né, que vivenciamos nesse momento. Não sei se confirmada é o termo correto, mas se, por exemplo, usamos o anarquismo como fio condutor para construir reflexões e análises a respeito da crise mundial e apontar ou tentar montar soluções, teríamos que retomar a discussão em torno de uma ideia, que eu acho que é uma ideia interessante do Proudhon, por exemplo, onde ele diz que o Estado só poderia ser suprimido a partir da política, né, por exemplo. Eu não sei se nós somos capazes de fazer isso em algum cenário recente, né? Ou talvez radicalizar as revoluções populares como Bakunin propunha. O que eu sei é que desde 2008 nós vivenciamos uma crise econômica estrutural do capitalismo central, que, se a gente pegar do ponto de vista do próprio capital, do grande capital, ela é necessária, pois o capitalismo ele sobrevive a partir de crises dessa proporção, dessa magnitude, né? Só que aí acho que a gente tem que fazer uma ressalva que é importante. Depois de 2008, você tem um reordenamento econômico proposto por esse grande capital a partir dessa crise estrutural, que ele não foi suficiente. E a crise acabou se estendendo, na verdade. Ela vai se estendendo e se agravando, né? E aí se para e se pensa, bom, foram tomadas uma série de medidas, se salvaguardaram os grandes bancos, o grande capital foi socorrido, enquanto as pessoas perdiam suas casas, perdiam empregos, perdiam dinheiro, ou tinham restrições enormes para poder sobreviver, né? A crise de 2008 é uma crise que novamente o epicentro é nos Estados Unidos, e aí os caras vão ajudar os grandes bancos. E para ajudar os grandes bancos, eles faliram a Grécia, por exemplo, faliram a Espanha, né? Portugal, né? Então, no meu entender, essas questões, elas estão ligadas, porque eles salvaguardaram o sistema, vamos voltar, eles salvaguardaram o sistema,
Só que as medidas que eles tomaram não foram suficientes. Então, como solucionar? Já que a crise foi se estendendo e as ondas continuaram a acontecer em vários lugares do mundo, principalmente nos países mais pobres, ou menos desenvolvidos, ou de capitalismo, ou do chamado capitalismo periférico. E o que vai acontecer nesse momento? Os caras falam, bom, tá bom, então as medidas não foram suficientes, o que a gente faz? Vamos provocar uma guerra, então vamos porque a guerra, os conflitos de guerra, historicamente, eles vão ser uma possibilidade permanente do capitalismo se reordenar. Aconteceu assim em 14 e aconteceu assim em 39. Aí pensando no século XX, eu acho. Mas, quando a gente pensa nessas guerras, pensa na possibilidade de um grande conflito hoje, de uma terceira grande guerra, no meu entendimento, não tem essa possibilidade, né, de haver uma grande guerra na proporção, por exemplo, que foi uma guerra como a primeira etapa da guerra em 14 e a segunda etapa em 39. Eu acho que não tem essa possibilidade. Então, qual é a solução? A solução é fragilizar ou usar o contexto vivido pelos países do capitalismo periférico e fragilizá-los ainda mais, né? Isso é um movimento do próprio capital, do capital central. Então aí, diante disso, você vai ter o quê? Você vai ter o Bolsonaro sendo eleito no Brasil, você vai ter na Índia, um ressurgimento aí de um fascismo religioso, né? E o coronavírus na China, e daí por diante, né? Então você tem um sistema, na verdade, se fragilizando. E essa fragilização, ela não é uma fragilização, eu diria, espontânea. Ela faz parte dessa relação, que é uma relação onde o sistema ele precisa funcionar. E para funcionar, se é guerra, se é vírus, o que vai ser utilizado a seu favor, não tem a mínima, não há o mínimo pudor sobre isso. Então eu acho que o cenário é um cenário que ele nasce e ele é consequência de um processo histórico que está dado e que está dado principalmente a partir de um sistema mundial de poder que surge aí na segunda metade do século XX, e que se estende e que, de certa forma, ele foi se readequando a partir das grandes crises aí cíclicas do sistema, né? Principalmente a das décadas de 70 do século XX, antes desta aí, de 2008, que até hoje a gente sente os efeitos, e o neoliberalismo não consegue. O neoliberalismo não é que ele não consegue, ele consegue de uma forma, vamos dizer, tenebrosa, fazer a função que ele precisa fazer, que é fazer o sistema funcionar. Sim, já passamos por várias situações de pandemias e epidemias, de crises de saúde pública mundial, e que vão, na verdade, provocar consequências e reordenamentos políticos e econômicos importantes. Todo mundo fala, ultimamente, tem se falado muito da gripe espanhola, porque é muito mais próxima, 1918, está aqui do lado, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, no ano que acabou, se diz que se denominou, que terminou a primeira etapa da guerra. Mas a gente tem outros episódios importantes que vão também provocar reordenamentos econômicos e vão trazer consequências importantes para o mundo. Então, e todas elas estão ligadas a várias formas de se expandir o sistema, se a gente for pensar mesmo, se a gente for fazer análise por esse lado. Se a gente pensar na peste bubônica do século XIV, por exemplo,
você pensa que é uma peste que vai provocar uma escassez de mão de obra dentro de um sistema feudal. Os feudos vão ter problema seríssimo com essa escassez de mão de obra e isso vai provocar uma desestruturação nesse sistema, no sistema feudal, no sistema produtivo feudal. E aí o que vai acontecer? Os caras vão se ver, principalmente na Europa Ocidental, os caras vão se ver obrigados ao quê? Vão se ver obrigados a comercializar, a promover, na verdade, a comercialização de outras formas, inclusive introduzindo o dinheiro, né? Então, isto é importante para a história política, para a história econômica europeia e, obviamente, mundial, a partir daí. Outro fator importante para a gente pensar como que essas epidemias de saúde pública, se elas se influenciam ou elas acabam alavancando determinadas mudanças ou pautando determinadas mudanças, é o caso da expansão colonial na África no século XIX. Né? A gente vai ter a peste bovina na África, né, no século XIX, em torno de 1888, 1887, e essa peste ela vai praticamente eliminar todo o gado existente no continente africano. A gente sabe que a África ela tem uma organização social completamente diferente do que a gente está acostumado. Nós somos sociedades tribais, a gente tem inúmeros povos, né? Um retalho aí de povos e de culturas diferentes, mas são populações que vão viver da terra e que vão viver do gado, da criação de gado. Então, você imagina o que significou perder 90% do gado. Provocou um caos total, uma desestruturação nessas sociedades. E o expansionismo colonial das grandes potências do século XIX, que vão estar tentando achar soluções para o avanço, né, para a aceleração que eles vivenciaram no século XIX a partir da segunda Revolução Industrial. Os caras vão aproveitar esse caos que vai acontecer dentro do continente africano para colocar em prática uma coisa que eles já tinham em mente, que era conquistar o continente, se apossar das terras, enfim, né? De dominar e de partilhar o continente, já que a Conferência de Berlim tinha sido em 84 e 85. Quer dizer, eu estou falando de 88 a 97, que acontece essa peste bovina, que vai desestruturar essas sociedades, e os caras já tinham decidido isso antes, né? Já estava decidido que os caras iam se expandir por quê? Porque o capitalismo tinha se reconfigurado e a configuração se dava em formato do imperialismo, desta expansão. E eles aproveitaram esse momento de caos para essas sociedades para poder tomar posse do continente africano e assim dessa forma dominá-lo e saqueá-lo, né? Não foi diferente também aqui na América, né? No período de colonização do continente americano, no século XV, onde nós vamos ter uma crise provocada pela introdução de doenças que as populações originárias da América não tinham contato, e isso vai contribuir sobremaneira para dizimar essas populações e, desta forma, se abrir caminho para o saque, para a dominação brutal que aconteceu aqui no continente americano, principalmente na América Latina, por parte dos colonizadores europeus. Bom, do ponto de vista da epidemia, eu acredito na ciência. Creio que a ciência, os estudiosos, os pesquisadores, eles vão avançar
para que a gente possa ser mais eficaz em outro momento, não nesse, mas em outro momento para enfrentar esse tipo de crise de saúde pública, né? Essas epidemias, essas pandemias, né? Principalmente para que a gente possa ter a possibilidade de salvar vidas sem distinção de classe, né? Onde principalmente as pessoas mais vulneráveis nesses países, os países mais pobres, como o nosso, por exemplo, tenham acesso à saúde pública, acesso aos remédios, acesso ao atendimento, né? Então eu acredito na ciência, eu acho que a ciência vai dar a resposta, né? Nesse momento, as consequências vão ser dramáticas, eu acho, bem dramáticas, né? Agora, do ponto de vista político, eu acho que é um paradoxo, se abrir um paradoxo, sem querer ser pretensiosa, mas eu acho que é um paradoxo, porque você tem as medidas de austeridades que foram tomadas desde a década de 70 do século XX, pós-crise do petróleo, elas foram implantadas e implementadas a cada dia em vários lugares do mundo, principalmente na periferia do capitalismo. Essas medidas, hoje, se tornaram a pior inimiga do próprio neoliberalismo, né? Quem defendia o ideário liberal sempre defendeu o Estado mínimo. Hoje as pessoas correm atrás do Estado, querem que o Estado dê resposta, né? Em países como o nosso, por exemplo, onde o neoliberalismo vem sendo sistematicamente implantado e implementado desde a época que o Sarney foi o primeiro presidente civil, né? Vamos dizer assim, de forma indireta, claro, eleito em 85, quando Tancredo Neves morreu. Então, você tem esse processo, né? Você vem sistematicamente implantando e implementando esse ideário, políticas neoliberais, né? Onde a população, boa parte da população, principalmente os mais pobres, não tem nenhum tipo de proteção social. E isso fica evidente agora numa situação como essa, né? Por outro lado, eu fico pensando em exemplo nas relações de trabalho, né? Um exemplo é a questão do discurso do empreendedor, do empreendedorismo, né? Foi para o chão esse discurso, ele não existe mais, ele não se sustenta. As pessoas vão morrer de fome, elas não conseguem pagar conta, é disso que se trata. O cara está desprotegido, não tem nada que o proteja, né? Assim, a gente chegou ao cúmulo, no caso nosso, de você ter há 2, 3 dias atrás publicado uma medida provisória onde o governo federal diz, olha, para o empregador você pode simplesmente suspender contratos de trabalho. O que significa isso? Como que se dão essas relações? Você atinge sempre os mais pobres, você atinge aqueles que são mais vulneráveis, né? Nesse país são um monte, nós temos milhões de vulneráveis e milhões de miseráveis, né? O que a gente precisa, na verdade, eu acho que creio que assumir é que nós somos uma sociedade violenta, somos uma sociedade classista e que a nossa desigualdade social, ela não é uma desigualdade social como alguns querem dizer que é uma herança. Nós somos desigual socialmente porque há uma herança, somos desiguais socialmente porque é uma herança. Não uma herança histórica, é uma construção histórica, que são coisas diferentes. A nossa desigualdade social é uma construção histórica, né? A elite está envolvida. Tanto é que, quando você vê essa vulnerabilidade das pessoas, você pensa, vamos criar, né? São vozes, né? De gente que pensa, e que pensa nos outros, que pensa no conjunto das sociedades, vamos criar programa de renda mínima para essa gente, para essas pessoas, para esses setores, vamos contribuir, vamos ajudar, como podemos, né? Ajudar. Aí a nossa elite grita, nossa classe média, ela grita, ela diz, olha, não queremos programa de renda mínima. Até porque liberal só defende programa de renda mínima quando o mercado e o mundo financeiro estão
ameaçados de extinção. Então a gente não pode se enganar. Então o cenário político que eu vejo disso, né, é temerário. É temerário. Eu acho que, mais uma vez, os setores mais pobres, os setores mais miseráveis, mais vulneráveis, vão não só pagar a conta, mas vão sofrer as consequências da forma mais tenebrosa que a gente pode imaginar. Eu não vejo um cenário muito tranquilo, muito promissor diante do que a gente está vivendo. Até porque a gente vive um momento histórico, político, muito singular desde 2018. Creio que a cidade deveria fechar. Eu acho que o país deveria já estar fechado. Eu acho que a gente deveria fechar fronteiras. Eu acho que tem que funcionar logicamente os serviços essenciais, hospitais, abastecimento de comida, as pessoas precisam comer. Mas eu acho que o resto deveria estar tudo fechado. É isso que eu acho. Eu acho que o Estado tem que garantir a segurança pública. E garantir a segurança pública não significa vigiar cidadão, né? Nem sair prendendo ou coisa parecida, né? Mas eu acho que as restrições deveriam ser muito maiores. E eu não estou falando de restrição de liberdade, não é uma restrição simples, mesmo uma restrição de liberdade. Eu acho que a gente vive um momento dramático. Eu acho que essa doença é uma doença grave, né? Tá comprovadamente, os órgãos internacionais dizem, olha, é grave, precisa fechar, né? Nós somos um país que, como eu já disse em outras nas questões anteriores, é vulnerável. A gente tem uma grande população, um grande número, de população que ela é vulnerável, né? A gente tem uma população miserável, a desigualdade social, ela pisca diante dos nossos olhos, e a gente tem uma precariedade muito grande de lidar com as questões, né? Estruturalmente precários, um país estruturalmente precário. Nós temos um sistema único de saúde que é excelente, né? Integra, né, tudo. As pessoas não defendem o sistema único de saúde até precisar dele, né? Eu, como fui funcionário público a minha vida inteira, eu sempre usei o sistema de saúde pública, né? E isso faz uma diferença, está fazendo uma diferença muito grande para as pessoas se tratarem, se cuidarem. Mas tem falhas gigantes, né? A gente não consegue ter uma coisa acabar que, né, na sua totalidade nacional, né? Então, eu acho que os trabalhadores devem ser todos dispensados. Eu acho que não tem que ter ônibus, eu acho que não tem que ter transporte público. Eu acho que as pessoas precisam se salvaguardar. Lógico que não é assim que os patrões pensam. A gente tem uma elite dominante, um empresariado que trata o trabalhador como escravo moderno, é exatamente isso, né? É uma escravidão moderna, as relações de trabalho se colocam dessa forma agora, né? Tanto é que é meta, né? A maioria das empresas tem meta, o cara precisa cumprir meta. Se o cara não cumprir meta, o cara tá fora do baralho. Então, você imagina o que significa isso num momento como esse, né? Uma loucura, né? Você perde completamente o fio da meada, você não sabe para que lado que as pessoas vão correr. Mas eu acredito que tem que parar tudo. E tem que fechar o país e tem que fazer uma quarentena séria mesmo, sabe? Porque eu tô aqui em casa, você tá em casa, meu vizinho tá em casa, mas o porteiro do prédio da frente tá lá trabalhando,
E o cara veio trabalhar e pegou um ônibus, pegou trem, né? Se diminuiu o fluxo de pessoas, mas ele está vindo trabalhando, ele está se arriscando, ele está arriscando a sua família, está arriscando, enfim, né? Está arriscando quem convive com ele, porque ele está lá, exposto, né? Novamente, sem seguridade social, sem acesso, sem proteção, enfim. Então, eu acho que o empresário que faz o discurso de que parar, eu acho que a economia não vale mais que a vida das pessoas, todas as vidas das pessoas valem. Então, eu acho que deveria fechar. Essa é a minha análise. Essa é a minha postura, na verdade, minha posição. Eu acho que eu fecho posição com isso. Eu acho que tem que fechar. Fechar, diminuir o máximo possível o fluxo de pessoas. Porque a hora que o pico dessa doença vier, pelo que eu tenho lido aí, logicamente não só das autoridades, mas de jornal e principalmente de artigo científico, vai ser muito complexo num país como o nosso. Com a estrutura que esse país tem, aliás, que a estrutura desse país não tem, e com essa vulnerabilidade e miserabilidade que grita a nossas vistas. Eu acho que tem vários elementos, mas assim, resumidamente, eu vou tentar responder o que eu acho, assim, diretamente. Eu acho que a gente tem que pensar e não menosprezar que desde o período da redemocratização, desde que o Brasil saiu do regime da ditadura civil-militar, e o processo de reabertura política se consolidou em 88, a partir da a Constituição de 1978, acho que a gente teve vários avanços, avanços efetivos, em todos os campos, no campo social, no campo da política e do se fazer política e como se faz política, e eu acho que houve avanços importantes no sistema político e no sistema partidário do país. Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar isso. Eu acho que os avanços foram importantes. Eu acho que a gente enfrentou as dificuldades e nós conseguimos avançar. Em alguns momentos aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu avançar consideravelmente nos últimos anos. E aí eu estou passando pelos governos, principalmente do Fernando Henrique Cardoso, dos dois governos da social-democracia, dos dois governos do PT e o governo, primeiro mandato da presidente Dilma. Eu acho que o que a gente viu ultimamente, e que vem do processo de crise que nasce lá atrás, em 2014, 2013, 2014 e depois 2016, tudo isso desemboca na eleição de 2018. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é exatamente isso. A gente está vivendo a chegada ao poder de um projeto político de poder de uma fração da classe dominante, né? O Bolsonaro é isso, né? O presidente Bolsonaro é exatamente isso. Ele representa o que há de pior, da pior direita que um país poderia ter, né? O problema não é o cara ser de direita, é ele ser da pior direita, que é essa direita aí, ignorante, conservadora, homofóbica, racista, violenta, que tem um discurso violento, enfim, que não há nenhum tipo de possibilidade de diálogo mais aprofundado e de qualidade política com esse tipo de gente. É muito difícil.
Eu acho que desde que ele chegou ao poder, ele tem cometido crimes contra as populações, contra os índios, a favor do agronegócio, faz um discurso violento. Eu acho que ele não governa o país, eu acho que ele não tem estatura de estadista. Ele não é um estadista, está longe disso, bem longe disso. As instituições estão aí, as instituições estão funcionando, né? As instituições são democráticas, elas estão funcionando. A gente tem um parlamento, a gente tem um Supremo Tribunal Federal, que deveria estar atuando e que não está. E isso é um fator complicador. Mas eu acho que se ele tem que ser impedido de continuar a governar o país, tem que ser pela via institucional, tem que ser legítimo, tem que fazer o processo de forma transparente, todo o procedimento, todo o protocolo. Eu acho que, em relação a esta crise especificamente, o que ele faz é criminoso e ele deveria ser denunciado aos órgãos internacionais. Ele já deveria ter sido denunciado aos órgãos internacionais. O que ele faz é criminoso, o discurso que ele faz é criminoso. Ele está colocando a vida das pessoas em risco, principalmente dos mais pobres. Não há espanto que as pessoas apoiem, e tem gente que apoia ainda esse discurso, e que apoia essas atitudes desse presidente e desse governo. Não me espanta. Até não espanta, não nos espanta porque nós somos cientistas sociais, a gente tem um pouco mais de conhecimento, mais profundamente da história política do país, então isso não é espantoso. O que é espantoso é que ele continua no poder. E que, mais do que isso, acho que o que espanta mais é esse silêncio ensurdecedor, né, de outros setores políticos diante das barbaridades, do retrocesso, dessa violência, desse aparelhamento, desse discurso violento e conservador que esse governo faz. Na voz com esse capitão do exército. A gente nunca pode esquecer disso, de onde que ele vem, né? E que tudo isso, na verdade, se a gente for pensar, há um resquício muito grande do que foi a ditadura nesse país, né? Então, eu acho que o que a gente avançou, a gente precisa defender para poder continuar avançando. Estou falando das relações democráticas, da participação popular política ativa, né? Houve avanços e a gente tem que defender esses avanços. Por isso eu acho que ele não tem a mínima condição, eu acho que ele deveria ser impedido de continuar a governar. O Achille Mbembe, que é o responsável por desenvolver esse conceito de necropolítica, ele é um cientista, um filósofo e cientista político camaronês. Atualmente ele dá aula na África do Sul de História e Ciência Política, e ele é considerado um protagonista do pensamento pós-colonial. Ele, na verdade, ele articula três elementos que eu acho que são importantes para a gente entender um pouco como se dá ou como pode se dar a resistência diante do que a gente vê de violência, principalmente a violência do Estado. Então, o que ele articula basicamente? A questão da colonialidade, o racismo e a violência do Estado. O trabalho dele se pauta muito por esses três pilares, né? Como que esses três pilares, na verdade, se articulam. A violência do Estado, a colonialidade e o racismo. E ele faz uma crítica aí contundente ao capitalismo global, a partir desse tripé que ele articula, né? Ele diz, olha,
Hoje, a violência, ela vem de qualquer lado. Ela vinha antes, ela poderia vir, antes ela poderia vir separada do Estado, do capital, enfim, ou da combinação dessas duas fontes, né? Capital e Estado. Mas agora a gente está diante de um momento que a violência ela pode emergir de qualquer lugar, contra qualquer um. Na verdade, é uma reflexão crítica desse novo formato, dessa nova roupagem que esta violência do Estado, este racismo tomam conta na sociedade atual. E aí ele diz, agora a gente não é só o Estado, não é só o racismo, mas a gente tem um conjunto de coisas que vão, na verdade, que podem vir de qualquer canto e vão definir quem pode viver e quem não pode viver, né? E aí ele diz, bom, isso tudo é uma construção importante. Ele tem um livro que chama-se Crítica à Razão do Negro, que acho que é um dos poucos livros que tem aqui no Brasil, publicados dele, e um ensaio sobre a necropolítica, que é o segundo livro dele, que é o segundo livro não, que é o segundo título dele, texto dele, que é um ensaio, na verdade, que estão publicados aqui. É muito interessante você ler o texto e perceber essa violência vinda de qualquer lugar, né, de qualquer instância, né, atinge qualquer um, mas atinge principalmente uma determinada parcela da população. E é disso que ele trata nessas duas obras, né? É assim que ele vai tecendo, na verdade, o seu pensamento e vai discutindo essas questões. Eu acho que vale a pena dar uma boa lida nesses dois textos. São textos complexos. O ensaio sobre necropolítica ele é complexo e ele é não só complexo em termos do arcabouço teórico que o Mendel utiliza. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que ele verticaliza, ele faz uma discussão e ele coloca questões na mesa que são difíceis de digerir, sabe? Você digerir aquilo, você começa a perceber e você começa a ver o que ele está colocando como questões centrais ali no seu cotidiano. E aí a coisa é assustadora mesmo, de verdade. Eu acho que vale a leitura. E é sempre um prazer muito grande poder conversar e entrevistar alguém que realmente tem o que dizer. E obrigado, Cissa, por ceder essa entrevista. E o canal MTED segue comprometido a acompanhar os desdobramentos do coronavírus, sobretudo nas indústrias de transporte, de logística. E tem muita entrevista, muita informação que a gente está buscando para trazer para vocês aqui no canal MTED. Inclusive tem algumas entrevistas muito importantes que podem sair já na próxima semana, tá bom? E se você está gostando, já ajuda a gente, deixa aquele seu like esperto, marca o sino para receber as atualizações, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer, tá bom? Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Telegram, em todos os lugares onde você quiser e puder. Valeu, até o próximo programa.
Música